Salve Maria, Jaqueline aqui para contar para você hoje a história de São Domingos Sávio. Você conhece? Já ouviu falar nesse santo? São Domingos Sávio nasceu em 2 de abril de 1842, na Itália. Era um dos 3 filhos de Carlos Sávio Ferreiro e Brígida Agagliati, que era uma costureira. Uma família simples, mas muito rica na fé. São Domingos Sávio foi aluno de um mestre muito especial, São João Bosco. A gente já tem a história de São João Bosco aqui no nosso canal. Dá uma olhadinha aí para você ver. Toda a sua vida, tão curta, tão intensa, foi uma grande e linda busca pela santidade. Suas atitudes, sua devoção chamava a atenção de todos ao seu redor. Ainda quando criança, ele ia à igreja para rezar. Se o templo estivesse fechado, ele simplesmente se ajoelhava de frente à porta e ficava ali em oração até abrirem a igreja. E ele permanecia assim na neve, na chuva, no frio ou no calor. Quando ele ainda era pequeno, ainda morava com os pais, um dia na casa dele chegou uma visita sem avisar, bem na hora do jantar. E aí essa visita sentou-se à mesa e começou a comer como um porcalhão. Esse foi o pensamento de São Domingos Sávio. Domingos apenas se levantou e saiu. E aí depois os seus pais chamaram a sua atenção dizendo que era muita falta de educação se retirar da mesa sem autorização dos pais e ainda com visita. Domingos rebateu dizendo que não se sentia bem à mesa com alguém que não reza e que comia como um animal. O pai dele concordou, mas disse então que nós devemos ajudar os outros com paciência e não simplesmente se afastar. A infância de Domingos teve uma grande marca, que foi a sua primeira Eucaristia. Naquele tempo, ela era feita somente aos 12 anos, mas o pequeno Domingos a recebeu com 7 anos de idade. Cheio de fervor, ele se distinguiu pelo cumprimento de um lema de vida criado por ele mesmo: antes morrer que pecar. Percebia-se facilmente o amadurecimento espiritual de Domingos Sávio, nos propósitos por ele mesmo estabelecido quando fez a primeira Eucaristia. Nessa ocasião, ele escreveu os seus propósitos, que são conservados até hoje. Olha o que São Domingos escreveu. 1. Confessar frequentemente e receber a Eucaristia quando o confessor permitir. 2. Santificar os dias de festa. 3. Serei amigo de Jesus e de Maria. 4. Prefiro morrer que pecar. Escolher a santidade é escolher a radicalidade do Evangelho. É seguir a fala de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é exatamente isso que Domingos Sávio escolhe ao pensar que antes morrer do que pecar. Ele não está querendo a morte em primeira mão, mas ele está querendo seguir a Cristo e ir para o céu. Mas, para isso, ele se disponibiliza por inteiro, dá a sua vida e, se for preciso, entregar-se na cruz. Esse dar a sua vida acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É aí que a santidade acontece. Não pensemos que a gente vai ser santo no dia para o outro, porque é preciso passar por um processo educativo, né? A santidade passa pelas ações da nossa vida e também nas nossas limitações e amadurecimentos. Esses 4 propósitos de São Domingos Sávio revelam maturidade na vida espiritual e mostram que para Deus a idade é só um fator relativo quando se trata de amar a Deus e também da vida virtuosa. São Domingos Sávio, ele ficava longe dos meninos bagunceiros e ele só fazia amizade com os meninos de boa índole. Certo dia, alguns amigos da classe dele encheram com pedras a estufa da sala de aula. E esse ato era considerado, claro, uma falta grande. E a punição para essa falta era expulsar, né, o aluno desobediente. E aí os colegas acusaram Domingos de ter colocado as pedras na estufa. O mestre, o professor então, que era um padre, mesmo percebendo que Domingos não tinha feito aquilo, não tinha escolha diante das provas, né, que os colegas tinham forjado. O padre então ordenou que ele se ajoelhasse diante de todos os colegas e deu-lhe uma bronca severa. Domingos só não foi expulso da escola porque aquela era a primeira falha que ele tinha cometido, né? Domingos Sávio permaneceu com a cabeça baixa diante da classe e não abriu a boca. Apenas um dia depois, a verdade veio à tona. O padre procurou Domingos e perguntou por que ele tinha se calado diante de uma falsa acusação e por que ele não tinha se defendido. E Domingos disse ao padre que precisava imitar o Senhor Jesus. O padre pediu para Domingos explicar melhor. E aí Domingos disse que Jesus também tinha sido acusado sem culpa e que ele tinha ficado em silêncio assumindo uma culpa que não era dele.
Domingos ainda disse que se ele falasse em defesa dele, os outros alunos poderiam ser expulsos. E ele não queria o mal para os seus amigos, para os seus colegas. O padre ficou impressionado e fez uma retratação formal diante de toda a classe. Quando tinha 12 anos, São Domingos Sávio encontrou com São João Bosco e passou a fazer os seus estudos secundários, como eram chamados na época. Domingos era inteligente, sempre com boas notas, e ele nunca deixou de lado de alcançar a meta que ele tinha, que era a santidade. Por isso, ele estava sempre rezando, empenhado nos estudos. São Domingos, então, foi tocado pelo carisma de São João Bosco, que dizia: dai-me almas. Domingos quis, mais do que nunca, salvar mais e mais pessoas. Por isso, ele fundou a Companhia da Imaculada Conceição, bem jovem, bem novinho. Dessa entidade simples saíram os melhores ajudantes de São João Bosco. Ele não pensava só em si. Várias vezes ele disse a Dom Bosco: quantas almas esperam nosso auxílio na Inglaterra? Se eu tivesse forças e virtude, eu iria agora mesmo e com sermões e bons exemplos, eu ia converter todos eles a Deus. Num outro momento, tendo praticamente a função de um jovem líder do oratório, ele viu que um dos meninos começou a brigar e falava muitos palavrões. E, como de costume, ele interviu na situação. Mas a situação nesse dia terminou diferente. O menino brigão, então, respondeu à correção de Sávio, dizendo para ele não se intrometer na vida dos outros. E aí, disse isso e deu um soco em Domingos Sávio. E aí, Domingos caiu no chão e seus amigos queriam defendê-lo. Mas aí ele respondeu: não façam isso. Vocês não sabem o quanto que eu me segurei para não revidar o soco dele. Somente uma pessoa que se conhece bem e que é maduro o suficiente pode agir dessa forma. Mas Sávio não parou por aí. O agressor viu em suas ações uma verdade que o levava a uma alegria autêntica. E por meio dessas ações do santo, o agressor se converteu, buscou os sacramentos e se tornou um grande amigo de Domingos Sávio. E ainda o ajudou na epidemia de cólera que aconteceu em Turim. Nós podemos imitar Domingos? Podemos. Mas nós não podemos fazer exatamente aquilo que ele fazia, ser uma cópia dele. Nós precisamos adaptar a nossa realidade e essa readaptação se faz novamente com a abertura ao Espírito Santo. E São Domingos Sávio nos mostra a importância dessa abertura. Quando ele se encontrou pela primeira vez com São João Bosco, em outubro de 1854, Sávio colocou-se à disposição da graça de Deus. Além disso, nos mostra como é importante caminhar com o acompanhante de viagem, um diretor espiritual, para buscar a santidade. O caminho de santidade não tem como se fazer sozinho. É preciso de um amigo da alma, alguém que nos conheça, que nos ajude nesse propósito. É um caminho de autocompreensão, de como se deve seguir e ser santo conforme o seu perfil chamado, conforme a sua vocação. Então não é preciso fazer coisas extraordinárias para ser santo. Você está vendo todas as histórias que a gente conta por aqui? Basta fazer o bem, as coisas ordinárias com muito amor, oferecer aquilo que acontece no ordinário, ter paciência, suportar o calor, o frio, o vento e a chuva, o cansaço do trabalho, os incômodos, os ônibus cheios, trânsito parado, a educação dos filhos, os estudos, enfim. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente esquece que pode ser via de santificação. A amizade é um presente importante e nela nós aprendemos a ver o dom especial de Deus. E Sávio teve grandes amigos, como o Beato Miguel Rua, que foi o primeiro sucessor de Dom Bosco, o cardeal missionário Giovanni Cagliero, os amigos da Companhia da Imaculada, Camilo Gávio, que foi para esse amigo que Sávio disse que a santidade consistia em estar sempre alegre e fazer bem as coisas, e João Massaglia. Ambos faleceram ainda jovens. Todos e muitos outros foram presentes na vida de Sávio, e por amar tanto os seus amigos, ele chorou dia após dia a morte do seu melhor amigo, do Massaglia. Dom Bosco diz que, ao perder aquele amigo, Domingos ficou profundamente contristado e, embora resignado à vontade de Deus, chorou durante muitos dias. Foi esta a primeira vez que vi aquele semblante angélico entristecer-se e chorar de dor. O único conforto que teve foi rezar e pedir que rezassem pelo amigo. Sávio, então, é padroeiro das mulheres grávidas por ter ajudado a sua mãe no parto do seu irmãozinho, que estava com dificuldade de nascer. Ambos, a mãe e a criança, estavam quase morrendo quando Domingos chegou de surpresa na casa de seus pais. Foi direto para onde a sua mãe estava em trabalho de parto. Já havia passado horas, mas o bebê não nascia,
e isso colocava em risco a vida da mãe e do bebê. Então, Sávio pegou uma medalha de Nossa Senhora, deixou na cama, saiu e colocou-se a rezar. Milagrosamente, seu irmão nasceu bem e a sua mãe recuperou a força. Sávio foi embora e todos se perguntavam como que ele ficou sabendo daquela situação, se ninguém mandou avisá-lo. E a sua mãe Brígida, ao achar a medalha deixada por seu filho, fez a promessa de que sempre passaria para aquelas mulheres que pudessem ter dificuldades no parto ou na gestação, para que Nossa Senhora possa também cuidar delas. Essa tradição perdura até hoje, tanto que na casa onde Domingos nasceu, há diversas roupas de bebê, como símbolos de agradecimento pela sua intercessão. Domingos Sávio então se despede do oratório de seus amigos de Dom Bosco com muito sentimento. Ele não queria ir para a casa dos seus pais para tratar uma tuberculose, ele queria morrer ali no oratório, mas mesmo assim ele disse aos seus amigos: adeus, queridos companheiros, adeus a todos, rezai por mim, espero que voltemos a ver-nos no céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. Então, no dia 9 de março de 1857, Domingos Sávio disse a sua última frase: ó, que belas coisas estou vendo. Sávio entregou sua breve vida, um pequeno que se fez grande em meio aos seus amigos, ajudando a cada um a ser melhor que poderia ser em seu cotidiano. A sua vida pode-se dizer que reflete aquela oração que ele fez no dia da sua morte. Senhor, a liberdade eu dou a vós. Eis as minhas forças, o meu corpo, mas tudo eu vos dou, pois tudo é vosso. Ó Deus, na vossa vontade eu me abandono. São Domingos Sávio é, até o momento, o santo não mártir mais jovem que já foi canonizado pela Igreja. A sua canonização ocorreu no dia 12 de junho de 1954. São Domingos Sávio, rogai por nós.